Amém, queridos? Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui da família Campo de Boaz. E hoje nós estamos recebendo com imenso prazer um grande amigo, um amigo que Deus tem nos dado, um amigo que o Senhor tem nos dado a honra de caminhar junto, de crescer junto e dividir os fardos da caminhada juntos. Está aqui o nosso amigo Bispo Beto Girão, amamos sua vida, pastor, bispo da comunidade Mais Amor aqui em Fortaleza. Caminhamos juntos na unidade pastoral, no presbitério. Se apresente aí, meu bispo. Sou Beto Girão, servo de vocês, cara. Para mim é uma honra estar aqui compartilhando, né, aquilo que tem queimado nos nossos corações. Vocês têm me inspirado, a vida do Wesley, ela tem me inspirado, né, homem de Deus. Ontem eu estava conversando com o Tony e com o Alisson, e eu me emocionei, porque a gente recebeu muita sentença, né, Wesley, que os pastores desse estado receberam muita sentença. Por muito tempo eu cresci na fé, com uma palavra que aqui nós matamos pastores, que os pastores são desunidos. Então, caminhando nessa aliança que nós temos, cara, sabe, quase, às vezes eu até fico, eu disse, uau, isso aqui é verdade mesmo, tudo isso que a gente está vivendo, sabe, cara? E eu louvo a Deus por poder estar vivendo, sabe, e não de ouvir falar, mas literalmente de estar vivendo tudo que a gente está vivendo no reino, aqui nesse estado, cara. Louvo a Deus pela vida de vocês, é uma honra estar aqui. Glória a Deus, queridos. Eu sempre falo que o que me marca muito nisso, aquilo que Jesus falou para Nicodemos, né? Se você não nascer de novo, você não pode ver. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar. Sim. E uma das coisas que eu disse para Deus, que eu não queria apenas ver o que Ele estava fazendo. Eu queria entrar, sim, participar, cooperar com aquilo que Ele estava fazendo. Eu sabia que aquilo que Ele estava fazendo não iria fazer a partir de mim, só de mim, mas a partir da igreja, a partir dos pastores, dos líderes, dos homens de governo, de Deus que tem nesse estado. E Deus está juntando as pedras. Deus está juntando as pedras. 11 pessoas viram Jesus caminhando sobre as águas. Uma viu e foi. Não é sobre ver, é sobre fluir naquilo que o Senhor tem, né, cara? Isso. Glória a Deus. E nós vamos aqui hoje falar, em nosso podcast, de um tema muito atual, muito difícil também de lidar. Sim. Que é o que acontece quando nós morremos. Esse tempo de pandemia, muitas pessoas infelizmente perderam vidas, muitas pessoas perderam seus parentes, pai, mãe, amigos, irmãos, amigos, e muitas pessoas hoje têm muita dúvida sobre esse assunto. O que acontece após a morte, quando morremos? E a gente vamos tratar, Bispo Betão, sobre esse assunto. E acredito que vai ser muito bênção para a vida dos irmãos, para a vida de quem está assistindo o nosso podcast hoje. Amém. Amém? Primeira pergunta sobre esse tema é: o que é a morte? Cara, eu estava um dia conversando com o meu pastor, né? E a gente conversando justamente sobre isso. Ele disse, cara, para mim, a maior incoerência do mundo, sobretudo da vida cristã, é um cristão ter medo de morrer. É totalmente incoerente, cara, não é? É tipo assim, ó, qual que é um país que tu tem um sonho de conhecer? Israel, né? E aí você diz assim, cara, hoje tu tem grana para ir para Israel? Não, mas daqui a 1 ano, 2 anos, juntando e tal, sim, e tal, sim, não é? Aí quando chegar o dia da viagem, diz assim, Wesley, vamos, cara. Aí você diz assim, não vou não. Mas o teu coração queimou, cara, para poder ir para esse local, para ir para Israel. Sacrificou algumas coisas. Você se preparou para isso, cara. Você juntou, você se organizou para poder ir no dia dessa viagem, sabe? E aí quando chega no dia dessa viagem, você diz assim, não vou não, cara. Eu tenho medo de avião, eu tenho medo de Israel, eu tenho medo do que vai acontecer lá. Tu está entendendo?
para mim a morte, se você, eu quero simplificar aqui, eu poderia usar uma palavra, eu poderia usar a palavra dicionário, eu podia usar coisas teóricas aqui, eu poderia usar alguns pensamentos, mas trazendo na prática, para mim, é justamente isso. É o Senhor nos conduzindo para o local onde a gente nunca devia ter saído, cara. Isso. Sabe? É para perto dele. Entende? Aquilo que foi a morte, ela nunca fez parte do projeto original de Deus, cara. Por isso a morte dói tanto em nós. O Senhor, ele não soprou a morte em nós, o Senhor soprou o fôlego santo, né? Vida dentro de nós, o Ruach Kadosh, o Senhor sopra nas nossas narinas, na narina de Adão, o fôlego de Deus, cara. E por que a morte dói tanto? Porque não fazia parte da essência. Não faz, a morte ela não faz parte da essência de Deus. Morte, fome, traição, mentira, todas essas coisas que não fazem parte do projeto original, todas essas coisas que foram agregadas pós-Éden, né? Elas vão chocar com o nosso espírito, elas vão chocar com a nossa natureza, com a nossa parte que conecta com Deus, cara. Isso. Né? E a morte ela é uma dessas. Né? Eu vou falar igual Paulo disse em 2 Coríntios, quando ele disse que o cheiro, né, 2 Coríntios capítulo 5, salvo engano, quando ele diz que o perfume era cheiro de vida para alguns, né, e de morte para outros, né? O que é que ele estava querendo dizer? Que em Deus, que em Cristo, Paulo disse, em Deus nós somos triunfantes, nós somos vitoriosos, né? Por quê? Porque ele estava fazendo ali uma alusão com o cortejo que acontecia pós-guerra, quando o imperador romano ele vinha na frente, iam pessoas derramando baldes de perfume, baldes de bálsamo, de perfume, porque o imperador ia passar. Então aquele perfume, ele significava perfume de vitória para uns, perfume de vida para uns, mas atrás do cortejo tinha a galera, tinham os soldados que foram capturados, soldados inimigos, que estavam algemados, que estavam acorrentados, e que quando chegasse na praça pública, eles iam ser degolados. Então, o mesmo perfume que significava vida para uns, significava morte para outros, não é? Então, hoje, a morte, ela é um prêmio para uns, e é uma dor eterna para outros, cara. Mas o importante dizer é que nós, enquanto respiramos, nós temos oportunidade, cara, de consertar, sabe, oportunidade de conserto. Isso. A morte não é o fim. Não, cara. Não é o fim, né? O próprio Cristo falou, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, acredito que uma verdade que soa muito para mim é que, infelizmente, como você falou, que parece que é incoerente um cristão ter medo da morte, mas essa mesma incoerência tem na teologia, assim, da vivência cristã. Parece que nós cristãos não sabemos encarar a morte. Isso. A morte parece que é algo de outro mundo, está muito distante da realidade das Escrituras. Os cristãos, vamos dar o exemplo de Paulo, ele encarava a morte de algumas formas, né? Ele dizia, olha, meu desejo é partir, para estar com o Senhor, para gozar da sua presença, mas eu ainda tenho que ficar um pouquinho aqui, porque eu ainda tenho uma missão a cumprir. Então, assim, a morte, ela não pode ser para nós um bicho de 7 cabeças, embora que a morte envolve o choro, o sofrimento, a saudade, às vezes de uma forma trágica. Tem pessoas que morrem de forma trágica, né? Um acidente, um caso desse, uma pandemia dessa, que a gente não pode nem poder enterrar de uma forma digna ali um ente querido, uma pessoa. Eu tive a oportunidade de ir a alguns velórios, enterros agora, nesse período de pandemia. É triste assim a forma, dentro de um saco plástico ali, o caixão lacrado, sabe, nem se realmente é a pessoa que está ali dentro, porque é muito doloroso. Então tudo isso envolve o sofrimento, mas é aquilo como você falou, isso é
trabalha para que venha esse desenvolvimento, né? A gente trazer esse entendimento do que é a morte no padrão das Escrituras, no padrão de Deus. Cara, eu acredito que é o que mais a gente precisa nesse momento. Por que hoje está assim? A igreja primitiva, Paulo fala que para ele viver era lucro, não é isso? E morrer é Cristo. É Cristo. Não é verdade? E o que está faltando hoje para nós? A igreja mudou? Sabe? Os princípios mudaram? De forma nenhuma. A Bíblia foi atualizada? Ela não precisa ser atualizada, cara. Quando o Caba disse, o nosso amigo, né? Falou, a Bíblia precisa ser atualizada. Eu disse aqui para os meninos, a Bíblia não precisa ser atualizada, precisa ser obedecida. Obedecida, uau, é isso, cara. Né? Então, o que está faltando então? É esse nível de relacionamento com Deus, Wesley. Tu está entendendo? Uhum. Qual que é o filho que não gosta de ir para a casa do pai, cara? Entende? Só que a gente foi doutrinado a vir à igreja no domingo. Nós não fomos ensinados a ser filhos, cara. Isso. E hoje, você pode prestar atenção, cara, olha o que Deus está fazendo, né? Eu não sei se tu vai lembrar agora, você que está em casa aí, vai estar nos escutando aí, nos assistindo. Quando você está escutando, quando você está no filme, né, que o cara está beijando a mulher e começa a música, né? Aí de repente se entra um ladrão na casa, o que acontece? Aí você, meu Deus, o que foi que houve? Não é verdade? Quando muda a música, muda a cena. Isso. Não é verdade? Isso. Então o que é que Deus hoje está fazendo com a nação brasileira? Deus mudou a música e Deus mudou a cena. Pô, presta atenção, um tanto de música que fala de paternidade. Pai Nosso, sabe? Olha o que Deus está movendo no mundo, cara. Isso. Sabe? São canções de paternidade. E com essas canções de paternidade, Deus tem mudado a cena, tem mudado a história, sabe? Ou tem nos colocado nesse rumo, nessa direção. Nessa sinfonia, nessa sintonia, cara. Então a gente não pode divergir, a gente não pode desconstruir isso, a gente precisa estar no lugar. Eu volto a repetir, isso não é um novo fundamento, porque isso é maldito, isso é anátema. Isso. O que acontece é que nós precisamos voltar para o fundamento correto, cara. Qual é o fundamento correto? Continua sendo o mesmo. Viver é lucro, cara, e morrer é Cristo. Entendeu? Meu pastor sempre fala que a gente perdeu a vontade do céu. Não é isso? A gente não ama mais o céu. A gente não sonha mais com o céu. A gente não anseia mais o céu. Parece que a gente está vivendo tanto da terra, que a terra, ela tomou todo o nosso coração, e a gente vive e molda a nossa vida para viver apenas aqui. E esquecemos que, enquanto estamos aqui, somos apenas peregrinos. Isso, e que o nosso destino é o céu. A gente está programado para vencer no mundo e não o mundo. Isso, verdade. A gente quer vencer no mundo, cara. A gente quer ter coisas no mundo, a gente quer ter coisas nessa terra. E o que mais Jesus bateu no Sermão do Monte, o que mais Jesus bateu com os discípulos, com aquela galera que ele lidou ali diretamente, foi justamente transicionando a mente daquelas pessoas para o reino, para o futuro. Ele estava mudando literalmente a cultura da galera, que era uma cultura egocêntrica, de pensar em si, de riqueza, de acúmulo de coisas nessa vida, nessa terra. E aí ele chama ele a um ponto de dizer, cara, você é tolo, ainda hoje eu vou pedir. É louco, né? É louco, cara, sabe? E hoje o que mais nós vemos as pessoas fazendo é o quê? São pessoas correndo atrás de coisas. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E o que mais nos deixa ansiosos é não ter coisas. Verdade. Não é? Verdade. Entende? E aí a gente gasta, que a gente está falando de morte aqui, mas a gente gasta a nossa vida toda correndo atrás de coisas. A gente morre por causa das coisas. Isso. E nos últimos momentos de vida, a gente não vai querer coisas, a gente vai querer alguém. Isso. A gente não vai querer algo, a gente vai querer alguém perto da gente.
Entende? Eu me lembro, agora, o Senhor me traz à memória, quando aquele cantor, cara, o Gabriel Diniz, GD, ele morreu, né, de acidente de avião, e eu me lembro que eu não sabia ainda da morte dele, mas eu acordei com uma pergunta: o que um homem pensa, ou o que um homem deseja nos últimos momentos de vida? E eu comecei a responder essa pergunta para Deus. Senhor, se eu tivesse aqui 5 minutos de vida, cara, eu ia querer estar perto da minha família, eu ia querer abraçar minhas filhas. Daquilo que realmente é importante. Tem Galera, valor, né? Vem aqui para a cama aqui, vamos ficar nós 4 aqui juntos, vocês 3 e eu, vamos se abraçar, sabe, dar um cheiro, dar beijo e dizer que amo e tal, e tal, e tal. Era isso, Senhor. Isso. Né? Aí veio a resposta, veio outra pergunta dizendo: e por que as pessoas não fazem isso enquanto tem tempo? Tu está entendendo? A oportunidade é agora. Tu está entendendo? Sim, sim. Cara, por que a gente vai deixar para a última instância, para os últimos momentos de vida, aquilo que você pode fazer agora, cara? Diz que ama agora. Isso. Abraça agora. Aproveite agora. Aproveite agora, cara. Você falando sobre coisas que a gente morre por causa das coisas. Me lembrei de uma frase que eu sempre digo e gosto muito, que diz assim: o céu, ele vai pagar qualquer prejuízo que venhamos ter aqui na terra para poder ganhá-lo. Mas nada aqui na terra vai pagar o prejuízo de perdermos o céu. Uau, que forte. Isso. Então, assim, bispo, outra pergunta aqui. O que acontece, assim, de fato, quando a pessoa morre? Vai para o purgatório, vai para onde, né? Vai dormir, não acorda mais, né? Essa é uma dúvida que tem soado e tem muitas doutrinas relacionadas a isso. A gente quer que, acima de tudo, o propósito desse podcast não é se deter no que é falso, sim, mas sim se deter no que é verdadeiro. Sim. A gente não quer perder tempo falando sobre purgatório do cão no Wesley, né? Não, porque é algo que não tem fundamento, mas queremos nos deter no verdadeiro. Sim. O problema é que a gente gasta muito tempo com o que é falso, e só se identifica o falso através do verdadeiro. E segundo as Escrituras, bispo, quando morremos, quem está com Cristo vai para onde? Quem não está vai para onde? Cara, eu sempre digo, Wesley, que existem coisas que a gente só vai saber quando chegar na glória, né? Eu acho que existem coisas que a gente só vai saber. Para onde é que a gente vai depois que morrer? Eu disse: morra para você saber. Eu disse isso ontem aqui para os meninos. Você quer saber? Eu te promovo agora, né? Cara, mas, né, em Lucas 16, o Senhor, ele vai dar aquela parábola do rico e do Lázaro, né? Que ele fala que o rico foi para o Hades, né? Foi para o inferno, e Lázaro foi para o seio de Abraão, né? Porque uma das perguntas, até a minha filha mais nova, ela sempre me pergunta isso: papai, será que a gente vai se conhecer no céu? Né? Será que eu vou saber quem é o Senhor? Será que a gente vai se conhecer no céu? Baseado nessa palavra, a gente vai ter consciência. Sim. Então aquela doutrina do sono da alma cai nessa. E eu ainda olho mais, eu não vejo isso nem como uma parábola, porque ela difere das outras parábolas. As outras parábolas Jesus sempre usou como analogia para o reino. O reino de Deus é semelhante. E nessa parte de Lucas em si, ele não começa assim como as outras parábolas. Sim. Jesus, ele era muito metódico no seu ensino. Eu acredito que ele quis ensinar algo literal. Nada que ele falou foi por acaso, né, cara? Isso, ele era muito metódico, ele sempre tinha uma forma de ensinar ali, uma metodologia. E quando ele ensinava, falava sobre parábolas, ele dizia algo antes, né? É semelhante é como o seguinte. E nessa parte em si, ele não inicia como uma parábola. Eu acredito que é um ensino literal. Sim. Porque muitas pessoas podem usar desculpa: não, aquilo é só uma parábola, para fundamentar. Não existe. Aquilo é algo mais fundo, mais profundo. É um ensino talvez o mais completo que Jesus deixou para nós, para onde vai o destino da nossa alma, da nossa vida após a morte, né? Como você falou. Se você pega os ladrões da cruz,
que ele diz? Ainda Hoje, né? entendeu? Não, você vai dar um time, você vai ficar dormindo. Você não vai me conhecer lá em Um cima. dia eu te acordo. Não existe. Não, essa parada não, ele disse, ainda hoje você vai estar comigo, cara. Entendeu? E aí voltando para Lucas 16, cara, é justamente isso. Eu acredito que a gente vai ter consciência. Sim, também, completamente. Né? É baseado em quê? Lucas 16. Não né? só isso, Apocalipse, lá os mártires, quando chegaram no céu, estarão clamando a Deus que faça justiça com quem os matou. Você só clama a Deus que faça com quem ele matou, que você tem noção. E você tem a consciência, lembra, né? Aqui nas Escrituras diz que quando a gente morre, se tivermos em Cristo, nós vamos para o seio de Abraão. Muitas pessoas têm essa pergunta: que negócio é esse de seio de Abraão? É o peito dele? Né? Cara, o seio de Abraão é uma alusão ao lugar ao céu, né? Um lugar próximo a Deus, não é o peito, né? Não é a mama de Abraão, que acha que Abraão tem mama? Não é isso, irmãos. Mas já me perguntaram isso. Pelo amor de Deus. Quando a gente morre, a gente vai para os peitos de Abraão, não é o seio de Abraão. Irmão, sabe que ele nunca viu, não? Que esterco de jumento, que merda de jumento e peito de homem não serve para nada? A mesma coisa. Então não existe isso, cara. Isso aqui é uma alusão ao lugar onde nós vamos passar a eternidade junto ao Pai. Isso. Entendeu? Junto ao Pai, que é para um judeu aqui, ele estava falando em uma língua que o judeu pudesse entender, compreender para onde que ele iria. Por isso, por isso o que você falou realmente cai por terra, de ser uma parábola fictícia, de ser algo fictício, mas é verdadeiramente um fundamento. Isso. Né? Para onde nós vamos? Nós vamos, meu irmão, tá com Deus. Cara, aí você pega em contrapartida, Wesley, aquilo que a gente estava falando de coisas. Por que o Lázaro foi para o Hades? Por que Lázaro foi para o inferno, cara? O rico, né? Perdão. Por que o rico foi para o inferno? Será que é pecado ter dinheiro? Será que é pecado será que todo rico vai para o inferno? Entende? Porque a gente pode ser, porque hoje, infelizmente, existem os extremistas cristãos, né? Que pegam alguns textos fora de contexto, entendeu? E começam a colocar cabresto nas pessoas, né? Tem uns franciscanos também, né? Que dizem tudo para voto de pobreza. Está entendendo? Existe, né? São verdadeiros, na minha opinião, me perdoe, cara, assim, a franqueza, mas para mim são Ananias e Safiras. Sim, entendeu? Que estão fazendo coisas que não foi Deus que pediu e vão pagar um preço com as suas próprias vidas. Isso. Entendeu? Mas assim, não é errado, cara. Por que o rico foi para o inferno? Né? Porque aqui Jesus ele estava mais uma vez trazendo à luz aquilo que estava no coração do homem, cara. E o que é que estava no coração do homem? A riqueza. Isso. Por isso ele botou rico. Não é pecado ser rico, ter riqueza. O pecado tá, a riqueza ter você. Isso, uau. Ser rico não é pecado. Isso, cara. Ter dinheiro não é pecado. Uhum. O pecado é o amor ao dinheiro. Eu estava um dia em uma casa, né? O Salvador, que ele é TI, ele estava consertando, um discípulo lá da igreja, ele estava consertando o Wi-Fi, era um apartamento, um por andar de um conhecido, do meu cunhado, um por andar. E, cara, aí na hora a gente estava almoçando lá na varanda, ali no Meireles, e eu olhando a cidade, a praia, disse, coisa linda isso aqui, cara. E na hora veio aquela pergunta, sabe, dizendo, de quem que era para usufruir isso daqui? Quem que era para usufruir isso daqui? Né? Aí na hora eu fiquei com essa pergunta, e Deus começou a ministrar no meu coração, cara. E eu trouxe essa pergunta para o Salvador, né, que estava almoçando comigo, de Sal. Quem que era para usufruir disso aqui, cara? Aí ele disse, como assim, bispo? Cara, vamos lá. O cara tem um apartamento por andar, tem uma Dodge Ram, um Mustang, um Porsche, piscina no sol, piscina coberta, sauna, academia, tudo isso aí, certo? Certo. É bom? É.
Isso aqui é top, cara. Mas, mano, enquanto a gente não abrir mão do sofá sujo que a gente tem, enquanto a gente não levantar a bunda da cadeira, cara, no sofá fuempa que a gente tem, da cama, da rede, do que a gente tem, cara, Deus não vai entregar isso, cara. Isso. O que não o vai Senhor, cair do céu. Não, o que o Senhor dizia, cara, isso daqui é para os filhos, só que os filhos não estão dispostos a abrir mão disso, cara. Entendeu? Porque se a gente pega uma parada dessa, tem nego que nunca mais vai querer nem ir para a igreja, cara. É verdade. Entendeu? A gente recebe muita gente querendo, ora por mim, pastor, ora por nós, para emprego. Quando a gente ora e Deus abençoa o emprego, a primeira coisa que ele faz é se esquecer de Deus. Mas sabe por quê? Porque olha só, hoje, o que é que a gente tem visto, cara? São pessoas dizendo assim, Deus, por favor, abre essa porta de emprego, e são pessoas que ainda não entenderam, como você falou, que quando nós formos promovidos, quando nós formos para a glória, quando nós morrermos, que a gente vai morrer. A morte é uma promoção, irmão. Quando a gente morrer, cara, nós vamos governar com Deus nas regiões celestes. Isso. Você está entendendo? Mas esse governo aqui, ele é e ainda será. Certo? Sim, sim. O reino foi estabelecido? Sim. E na sua não. totalidade? Não, ainda não. Ainda não. Né? Ainda será. Sim. Entendeu? Então, o governo de Deus, ele foi estabelecido? Sim. Na totalidade? Ainda não. Mas nós já nascemos, nós já estamos aptos, legitimados para exercer esse governo. Esse governo, esse reino é justamente isso, é você entender que o Senhor te colocou em um lugar não para ser influenciado, mas para influenciar. Então, qual é a pergunta que nós, enquanto filhos, deveríamos fazer? Qual que precisava ser a nossa oração? Não era Deus, abre uma porta de emprego para mim, abre uma porta de emprego. Cara, isso é coisa de religioso. O que a gente precisa orar é dizendo, Deus, onde o Senhor quer que eu vá? Qual é a empresa que o Senhor quer que eu te represente? Qual que é a empresa que o Senhor vai me enviar? Qual é o local que o Senhor vai me direcionar? Entendeu? Onde que eu vou exercer aquilo que o Senhor me chamou para fluir nessa terra? Sabe? Então hoje, eu acho que enquanto nós formos crianças, a gente vai ficar chorando e pedindo as coisas a Deus. Mas quando nós amadurecermos, e esse amadurecimento vai nos trazer um entendimento sobre a morte, sabe? Nós vamos entender sobre eu espero em Deus que a gente não entenda sobre a morte só quando chegar lá. Não vai ter mais tempo. Que a gente entenda agora. E a gente só vai entender quando a gente amadurecer, cara. Verdade. Quando a gente amadurecer. Show. Só recapitulando aqui para você entender. A pessoa morre, ela vai para o seio de Abraão. O seio de Abraão, segundo Lucas 16, é um lugar de bem-aventurança. Quando Lázaro estava nesse seio de Abraão, ele foi bem-aventurado, não é isso? Ele foi servido ali, toda a sua dor, o seu sofrimento que ele passava aqui na terra foi cessado. Isso. Segundo Apocalipse 16, diz que a morte é o fim da labuta, é o fim do sofrimento, é o fim ali dos dias difíceis, né? E o seio de Abraão, no Talmud, significava literalmente o céu, né? Ou seja, esse seio de Abraão é o céu que a gente vai gozar, que ali vamos receber de eternidade a eternidade a presença gloriosa de nosso Abba, de nosso Pai, de nosso Deus. Aquilo que a gente tanto cantou nas igrejas. Vai ser real, né? E o Hades, que é o outro lugar que o ser humano vai, é o inferno. Sim. Que no fundamento de Lucas 16, diz que esse é um lugar de tormento, tristeza, de angústia, de dor, onde suas lembranças, vai ter lembrança, mas não vai poder, né, como fazer mais nada. A gente não vai poder, a gente não, né? Quem for para lá. Isso. Não vai poder ter reação. Vai lembrar, vai ter um sentimento de arrependimento. Isso. Só que é tarde demais. Não vai poder reagir naquilo que ele está vendo. Porque o que era que o rico pedia, né? Senhor, pede para Lázaro, né? Pelo menos trazer um pouco
um pouquinho de água, tocar aqui, né? Que ele... Ou vai lá. Manda ele lá nos meus parentes lá. E aqui já tem outro fundamento, que após a morte não tem mais contato de lá para cá. Quem morreu não vai se materializar. Morreu, irmão. Na vida de outra pessoa, para dizendo como o fundamento do espiritismo, né, que a pessoa reencarna, não vai ter essa reencarnação. Segundo a verdade das escrituras, não tem fundamento. Não. Morreu, acabou o contato, né? E quando o próprio rico estava nesse momento de sofrimento, de lembrança e de sofrimento, querendo enviar uma mensagem ali para os seus parentes, seus amigos, algo muito interessante. Eles têm a palavra. Uau. Ele tem os profetas. Ou em outras traduções, lá eles têm igreja, eles têm homens de Deus. Se eles não escutarem por ali, por onde? Não dá, cara. Acabou-se. Não dá, entendeu? Então a gente precisa hoje atentar para isso, irmão. Sabe? Nessa parada de você materializar, né? Como você falou, de alguém vai se materializar e tal. Eu não sei se você já teve a oportunidade de um medo muito grande, sobretudo quando a gente era menino, que a gente tinha medo do escuro. Minha avó reunia todos os netos, todo pequeno, de 8, 7 anos, 10 anos. A gente morava aqui, era um sítio muito grande, tudo escuro, muito mato, e ela contava história de lobisomem para nós. Ô, louco. Rapaz, legal. E eu morava na última casa, tudo escuro, sem energia. Quando a avó contava 7 horas da noite as histórias, todo dia tinha que reunir lá os netos, todo dia. Rapaz, os meus primos ficavam escondidos no mato. Passava 2 dias sem sair dentro de casa com medo. Ei, mas cara, na real mesmo, cara, o medo nos faz até escutar os passos do lobisomem. Nos faz escutar, sabe, coisas inimagináveis. Não existe, né? Que não existem. Um grande exemplo ali, Jesus andando ali sobre as águas, disse, é um fantasma. É um fantasma, é um fantasma. E a Bíblia fala que eles gritaram, apavorados. Você imagina homens que eram acostumados com o mar, gritando, apavorados com aquela situação. Entendeu? Então o medo nos faz literalmente ver fantasmas, cara, sabe? E a nossa angústia, a nossa necessidade, o nosso ponto de interrogação, porque essa, Wesley, ela salvo engano, é a primeira ou é a segunda maior pergunta do homem: para onde eu vou quando eu morrer? Entendeu? Não sei se a ordem é essa, mas a primeira é o porquê eu nasci, e a segunda é onde eu vou quando eu morrer. Para onde eu vou? O que vai acontecer pós-morte? Entendeu? Então, se a gente não sabe disso, cara, se a gente não tem um entendimento bíblico, se a gente não tem um entendimento nessa vida sobre o que é a morte, a gente vai viver uma vida de angústia, cara. Verdade. E quando perde alguém, o que vai acontecer? A gente vai ficar escravo das nossas emoções, e as nossas emoções, a Bíblia já fala que o coração do homem é enganoso. Entendeu? Então, alguns quadros vão ser pintados e vão nos levar a acreditar que aquilo é verdade. As próprias escrituras dizem que aquilo que o homem teme certamente acontecerá, né? Ou seja, a grande questão a gente já acompanhou casos em gabinetes pastorais disso, que a pessoa viu ali, a pessoa que morreu sonhou que ali foi num centro espírita ali, isso, incorporou na outra pessoa. Gente, embora o fundamento das escrituras sejam que não pode ter mais contato, mas o mundo espiritual também é uma verdade. E nós sabemos que o reino das trevas, ele se manifesta pelo engano. O reino das trevas, ele é estabelecido por meio do engano. E há essa questão que não tem como contato. Então, assim, show, ou você vai, não existe meu termo, né? Não, cara, não tem um muro, não. Ou é ou não é. Entendeu? Não tem a parada do purgatório, não. Não tem a parada do ter um local aqui, sem querer ofender nenhuma religião, pelo amor de Deus. E a gente também aqui, nós não somos detentores da verdade, entendeu, cara? O que a gente está falando aqui é baseado na Escritura e o que nós aprendemos de tantos outros homens que estão sobre nós. Nós não somos detentores de nada aqui, né? E ninguém aqui está condenando religião A nem religião B, pelo amor de Deus. Mas biblicamente não há base para essa parada de purgatório.
de você acender uma vela e vai ser, né, e fazer orações para que... Dizia um certo padre, né, que quando cai a moeda no fundo do ofertório lá, a alma saia do purgatório, né? Não existe essa parada aí, não. Entendeu? A galera vendia pedaço do céu, né? Interessante que, quando você estuda os ensinos de Jesus, Jesus falou mais da realidade do inferno do que do céu. Uau. Porque o propósito dele era alertar a toda criatura que o inferno é uma realidade. E quanto engano hoje nós não temos a respeito do inferno? Que não existe. Que é coisa, que o inferno é aqui. Não, que daqui não é inferno, não. Quantas vezes a gente já escutou, cara? Sabe? Eu escutei de pessoas dizendo assim, cara, Satanás não existe. Isso aí é uma invenção humana e tal, entendeu? E tem até um meme, né? Dizendo esses dias que nós somos a geração que ficou, né? Não, cara, 2020 a galera foi arrebatada, a gente foi os que... Nós somos os que ficaram. Deus o livre, irmão, vai pra lá. Até queimado. Queimado. Nós vamos, irmão, nós vamos subir em nome de Jesus, nós vamos estar com Ele. Então nós temos essas duas realidades. Morreu, queridos, ou você vai para o céu de Abraão, junto à presença do Hades, o inferno, né? Porque a gente pode... Porque assim, nós vamos, como Wesley falou no começo, tudo que a gente está trazendo aqui, a gente está embasado, fundamentado na palavra. Se a gente for pegar uma revista, se a gente for pegar Isto É, se a gente for fundamentar esse podcast em livros, em teorias, cara, a gente vai dizer que vai virar uma borboleta, que vai virar não sei o quê, que vai virar um canguru, vai virar uma próxima encarnação, um cachorro, vai latir, vai miar, entendeu? Mas, cara, se nós somos bíblicos, os nossos fundamentos, tudo aquilo que a gente faz precisa ser bíblico. Betão, uma pergunta muito frequente também. Nós poderemos orar pelos mortos? A pessoa morre, nós pode ter lá contato com ele, orar por ele, dar uma oferta para ele sair de um lugar para o outro. Eu acho que a gente podia melhorar essa pergunta, né? Se você perguntasse isso para mim, Beto, a gente pode orar pelos mortos? Aí eu poderia refazer uma pergunta para vocês: por quantos vivos você já orou? Você não está orando nem pelos vivos, vai orar pelos mortos, irmão? Não é verdade, cara? Jeito. Não, porque a gente gasta uma vida todinha, entendeu? Superficial. Aí depois por culpa, sabe? Por culpa, a gente começa a inventar argumentos fora da Bíblia, sabe? Procurar subterfúgio para poder fundamentar as nossas dores. Às vezes até uma forma de remorso. Isso, é remorso. Enquanto a pessoa estava viva, não orou, não se preocupou, não abraçou, não amou, isso, não cuidou, isso. E agora que morreu, quer ter um cuidado que durante a vida nunca teve. Não é aquele ditado que os mortos recebem mais flores do que os vivos? Não é? Eu me lembro, Wesley, que em 2018 a gente perdeu o papai, né? Eu, Thiago e tal, e, cara, o enterro do papai foi louco. Né? Assim, a gente fez o velório, eu e o Thiago ministrou louvor, ministrou uma palavra, e tinha algumas coroas de flores, né? Ele enterrou no Paracuru, na igrejinha, no distrito de Paracuru, lá na Carnaúba, no lugar onde ele era, e tinha algumas coroas de flores, né? Cara, eu me lembro que o Thiago pegou, né, e disse, cara, eu vou fazer um negócio aqui, eu tenho certeza que o Beto concorda. Eu disse, meu irmão, vai, flui, né? E ele disse, vamos pegar essas coroas de flores aqui, né? O papai, a gente o ama, né? E assim, um sentimento que a gente tem é que a gente não devia nada a ele, nem ele devia a gente. A gente não devia nenhuma ligação, nem ele devia a gente não devia nenhum abraço, nem ele devia a gente não devia nenhum eu te amo, e nem ele devia a gente, né? E o que a gente disse foi justamente isso. Ele disse, cara, o papai já não sente mais o perfume das flores, ele já não toca mais nessas flores aqui, está um corpo, está algo físico. Então vamos fazer o seguinte,
A gente vai despedaçar essas coroas aqui. E cada um de nós vai pegar uma flor. E se tem alguém nesse ambiente que você ama, você vai presentear essa flor agora, enquanto essa pessoa está viva. E vai dizer que a ama. Cara, foi um momento de quebrantamento, assim, nível, sabe? Eu disse, uau! E foi choro, foi muito choro, muito, né? A gente estava com as tias da gente lá, que são princesas. Eu sempre falo para elas que elas poderiam ser eternas, né? Tive tias que eram são, né? Como mães, entendeu? A gente passava um mês de férias no interior e assim, elas cuidavam da gente divinamente bem. E eu disse, cara, vocês poderiam muito bem ser eternas, né? Como os nossos pais poderiam ser. E esse foi um momento da gente entregar flores para elas, entregar flores para os tios, sabe? Honrá-los. E dizer assim, nós te amamos, eu te amo, eu sou grato por tudo que o Senhor fez, por tudo que a senhora fez por mim, sabe? E a olhar e agradecer isso em vida, isso. Não é? Ai, pastor, mas Beto, eu posso orar pelo meu pai que morreu? Aí você diz, cara, você orou por ele enquanto ele era vivo, né? Depois que morre. Sabe, cara, porque depois que morre, irmão, a gente ora para confortar o coração de quem está vivo. Quem está vivo, a preocupação é a vida. Até porque, se eu vou para o céu, é por causa daquilo que eu fiz na terra. Se eu vou para o inferno, as nossas decisões, né? É por causa daquilo que eu fiz na terra. Enquanto eu estava vivo. Após que eu morri, eu não tenho mais. É sem lógica. O que é que eu vou orar para uma pessoa que está no céu? Se ele está desfrutando da maior bênção que um ser humano pode ter. Ô louco. A gente teve aqui um caso perdemos uma irmã na primeira pandemia, e ela ficou internada, foi um caso bem difícil, e amamos muito ela, e a filha estava internada vários tempos, e estava muito mal, e eu tive uma reunião com as filhas dela, eu disse, eu sei que vocês amam muito a mãe de vocês, e vocês querem que ela volte para casa, não é? Elas chorando, queremos, mas deixa eu dizer algo para vocês, mais do que o amor de vocês por ela, é o amor do pai dela, que está no céu por ela, e ele quer que ela vá para casa também, um pouquinho, ele já deixou ela muito tempo com vocês, agora o pai dela, que ama ela, quer ter um pouquinho da presença dela. Cara, aí isso foi meu dia, e eu disse, libere ela, para ela ir morar com o pai dela, para ela desfrutar da presença do pai dela, libere ela para ela estar num estado agora que não tem mais dor, mais sofrimento. E a filha, 6h da noite, orou, liberando. Quando foi 6h20, ela foi para as moradas eternas. Então assim, cara, o pai também ama a gente, e às vezes ele quer ter a nossa presença. O que é que eu vou orar para uma pessoa que está na presença do pai? O que eu vou dizer para ela? Vai melhorar o quê? Se ela está desfrutando da maior bênção que um homem, que um ser humano pode ter. Wesley, quando o papai estava doente, eu volto a falar, né, que foi assim uma das percas mais significantes que a gente teve. Uma não, né? Foi até então foi a perca mais significante que a gente teve, foi a morte do papai. E eu me lembro, cara, que eu nunca orei para que ele fosse curado. Eu orava para que Deus fizesse a vontade dele. E às vezes quando a gente ora dizendo assim, Deus faz a tua vontade, é como se a gente não tivesse fé para que aquela situação fosse transformada. E pelo contrário, porque às vezes a gente acredita mais nas nossas mandingas, né? Nas nossas ações, que a gente quer tipo botar Deus na parede e dizer assim, agora você vai fazer o que eu quero que você faça, porque eu oro, eu jejum, eu devolvo o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Tem uma vida religiosa. Tem uma vida, né? A gente tem que ter uma fé viva. Por exemplo, seu pai estava enfermo. Uma fé viva que Deus é poderoso, que poderia curá-lo. Sim. Mas nós não podemos ter uma fé egoísta. Sim, cara. De querer a pessoa só porque nós queremos que ela esteja viva. Isso. Mas a pessoa está sofrendo, às vezes num estado terminal, às vezes num estado totalmente difícil de sofrimento. E isso que eu vejo que as pessoas querem porque querem que a pessoa esteja ali viva para satisfazer ela. Elas.
E enquanto a outra pessoa que está viva ali sofrendo. Isso não é amor, cara. Não é egoísmo. É egoísmo, entendeu? Então, quando eu via o papai naquela situação, eu disse, cara, papai inconsciente. Ele já estava com as mãozinhas amarradas, porque se ele acordasse, ele tirava a sonda, entendeu? Aí era uma outra, né? O câncer ele já tinha se alastrado já, né? E aí eu entro em uma outra vertente aqui, Wesley, sem sair desse tema e continuando, porque eu estou falando de morte, eu estou falando do que aconteceu na real com o meu pai, né? Porque isso me ensinou demais. Tanto é que a Bíblia fala que há muito mais sabedoria em uma casa em luto do que em um casamento, do que em uma casa em festa, né? Então, quando o papai estava na UTI, já no finalzinho mesmo, os médicos chamaram a gente e colocaram ele na UTI para transicionar a vida dele de uma maneira confortável. Ele disse, cara, a gente vai manter o seu pai sem dor, para amenizar o sofrimento, entendeu? E a gente, eu me lembro que já estava nos finalmente, porque na UTI só pode entrar um, né? Então o Tiago entrava e eu ficava lá fora, no outro dia eu entrava, o Tiago ficava lá fora, a gente revezava. Tem 1 hora, então meia hora para cada um, ou 40 minutos, 20, né? E quando o papai estava no estado terminal, me lembro que a médica permitiu entrar nós dois, né? Então a gente entrou junto. E quando a gente entrou, a médica chegou e disse, vem cá, ele hoje fez um pouco de xixi, ele urinou um pouco. E a gente vibrou com aquilo, porque ele já estava fazendo hemodiálise, a mãozinha inchada, o corpinho inchado e tal. Cara, aquilo foi como um soco para mim. Porque eu tenho essas paradas de ter essas perguntas, sabe, cara, de o Espírito de Deus me fazer essas perguntas para me levar, porque Jesus ele foi mestre, assim, expert em fazer pergunta para nos fazer pensar, né? Sim. E o Espírito de Deus faz muito isso comigo. E na hora eu fui lembrado e disse, cara, quantas vezes você foi no banheiro e nunca agradeceu a Deus? E eu vi o papai respirando por aparelhos, né? Aquele... Pesado, né? Não era quando enche o balão, entendeu? E eu dentro daquela sala de UTI, respirando, cara, você está respirando agora. Você está respirando, você que está vendo a gente, você está respirando agora. Qual foi a última vez que você agradeceu? Porque o ar está entrando nos seus pulmões e a gente está passando por um tempo em que pessoas estão precisando de oxigênio. Você está tendo a oportunidade de respirar e nem isso a gente agradece a Deus. A gente não agradece a Deus as pequenas coisas em vida. E aí depois de morte quer pagar de bonzão? Para, irmão. Dá não. Para, faz agora, deixa de ser cabeção. Faz agora o que você tem que fazer, cara. A vida é uma grande oportunidade. Sim. Para a gente fazer tudo pelo próximo. Sim. Né? Na vida, Wesley, ou nós somos devedores ou nós somos cobradores. A gente vai, cara, e pelo amor de Deus, que a gente não seja cobrador, velho. O que é isso, Beto? O que é que tu está falando? Cara, tem nego que passa uma vida todinha cobrando os outros. Cobra Deus por uma vida melhor, cobra o pastor, cobra o esposo, cobra a esposa, cobra os filhos, cobra a vida. É um cobrador eterno, cara. E na vida nós precisamos entender que nós somos eternos devedores, cara. Sabe, quando alguém pergunta assim, e aí, bispão, e aí, Beto, como é que tá? Eu digo, melhor do que eu mereço, cara. Eu mereci o inferno, ele me promoveu o céu. Ele está me dando uma oportunidade, então eu sou eterno devedor dele. Eu sou eterno devedor daquilo que o Senhor tem para fluir, tem para fazer na minha vida, cara. Entendeu? Então, quando nós entramos nesse ambiente, no ambiente eclesiástico, e a gente entende que aqui nós não somos cobradores, mas nós somos devedores, cara. Que eu estou aqui, eu devo a Deus, então eu preciso permitir com que a minha vida flua, sabe? Não é para pagar uma conta, porque aquilo que Jesus fez é eterno. Acabou. Ele não fez por isso, mas nós precisamos ter um entendimento que a nossa vida precisa apontar ao céu.
e que nós precisamos fluir naquilo. Porque, Wesley, cara, se essas cadeiras, se essa câmera, se tudo que a gente está vendo aqui, ele não apontar para a salvação de alguém, está errado. Está errado, está errado. Está errado, entendeu? Então, se a nossa vida, cara, se ela não aponta para a salvação, seja arrumando uma cadeira, seja arrumando as câmeras, o que for, cara, sabe, limpando o banheiro, tudo precisa apontar o céu, cara. Entendeu? Então, se nós não entendemos que nós somos devedores nesse sentido, cara, a gente vai viver uma vida desgraçada, uma vida desprovida de graça, cara. Verdade. Uma vida desprovida de gratidão, sabe? E isso... A gente agradece mais pelas coisas. Tá entendendo, cara? Do que pelo o dom da vida. O quanto nós somos materialistas, e nós não estamos falando de outras pessoas, nós estamos falando de nós estamos falando de cristão, cara. Esses dias a gente foi com os remidores, dar comida para o morador de rua, e eu ouvi de um senhor de 60 anos, me agradecendo, porque a gente foi numa segunda, ele disse: olha, meu filho, desde sábado, que eu não coloco nada para comer na boca, na rua. Ele disse: olha, nós estamos aqui revirando todos esses lixos aqui das casas, e não tem uma comida na rua, e vocês vieram aqui trazer alimento para nós. Cara, uau. Entramos dentro do carro, chorando, e às vezes reclamamos porque a comida não está boa, não é a mistura que a gente quer, não é a picanha que a gente quer, né? E a gente às vezes acaba esquecendo de agradecer. Você entende, cara? E aí eu gosto muito de trazer para a minha vida, né? E um dia eu estava, e não faz muito tempo não, sabe, Wesley? Não faz muito tempo não, parada de 3 anos atrás, eu estava em casa, a minha esposa trabalhando, né? E eu estava com as crianças e era a hora do almoço, do jantar. Ela estava trabalhando num shopping aqui em Fortaleza e as meninas: papai, o que a gente vai comer? O que a gente vai jantar? Eu disse: meu Deus. Aí eu fui na geladeira, velho, tinha uma linguiça, né? Uma calabresa e nada, a não ser um Unicime hoje. E eu olhei para elas e eu disse: cara, a gente vai comer hoje a melhor macarronada da vida. A gente vai comer a macarronada do papai. Show. E foi top. E a gente sentou à mesa e comemos e agradecemos a Deus por aquilo. Entendeu? E naquela oportunidade naquela ocasião eu tive 2 oportunidades de cobrar a Deus ou de agradecer a Deus. De cobrar a Deus por não ter, ou de entender que algo precisava mudar internamente dentro de mim, entendeu? Porque às vezes, Wesley, algumas situações já não nos movem mais, já não nos incomoda mais. Isso é nocivo, cara. Isso é nocivo. Entendeu? São situações na nossa vida que já não nos dói. É como se nós perdêssemos a sensibilidade. Isso. Entendeu? Então, aí a gente pode fazer uma analogia com o tema que a gente está vivendo. Esse cara, a gente já morreu, só está andando. A gente só está em pé, mas já está morto, já não sente mais, já não dói mais. E verdade. Quando deixa de doer, cara, acabou-se. Tem alguma coisa errada. Não, acabou-se. Acabou-se. Quando o incômodo dentro da casa, quando a falta dentro de casa, porque existem processos, fato, show. Existem processos, mas existem locais que nós nos colocamos. Sim, são consequências nossas. Não é? Eu disse, cara, meu irmão, se foi o Espírito de Deus que te tirou, o Espírito de Deus vai te tirar. Se o Espírito de Deus te colocou, o Espírito de Deus vai te tirar. Sim. Mas se foi você que entrou, é você que tem que sair. Não é? Quando lá em Mateus 4, o Espírito de Deus leva Jesus para o deserto, o Espírito de Deus tira Jesus do deserto. Os anjos servem ele naquele local. Mas quando Elias, ele vence aquela batalha com os profetas de Baal, né? E ele começa a ter medo de Jezabel, e ele embrenha no deserto, e embrenha dentro de uma caverna. E Deus chega para ele e diz: sai dessa caverna. Sai daí. O que é que você está fazendo aí? Sabe o que você está fazendo?
Entendeu? O que Deus estava dizendo? Cara, eu me recuso a falar com você aí dentro, cara. Eu não vou entrar nesse lugar que você se colocou. Então, se foi você que se colocou, saia desse lugar. Entendeu? Então, pare de estar responsabilizando outras pessoas por aquilo que às vezes é uma responsabilidade sua, quando a gente entende que nós não somos cobradores, nós somos devedores. Isso. Cara. E muitas vezes as pessoas querem orar pela pessoa que morreu, ou fazer alguma coisa que morreu, porque passou a vida toda sendo só um cobrador. Só um cobrador, cara. E nunca fez nada. Tem até um ditado: bons cobradores são os pagadores. Ou seja, a pessoa passa a vida toda cobrando os outros, mas ela não tem a atitude de fazer nada por aquela pessoa que ela tanto cobra. Isso. Ou seja, muitas vezes os filhos não fazem nada pelo pai, pela mãe, e quando morre querem fazer alguma coisa, não tem mais jeito. Já pensou se a gente tivesse a visão aberta espiritualmente para a gente ver essa galera? Porque assim, o que é que os nossos filhos, por exemplo, eu tenho 2 filhas, uma de 13 e outra de 10, né? E adolescente, pré-adolescente, criança, né? Qual é a fase que eles estão? Diz: papai, o senhor pode comprar isso para mim? Papai, o senhor pode me dar isso? Papai, a gente pode ir para... Papai. Certo? Uhum. Isso é a fase, isso é legal, isso é normal, é da fase. Sim. Eu não estou falando que isso é errado, isso é da fase. Sim. Mas, cara, espiritualmente, tem nego com 20, 30 anos de cristão, ainda está nessa. Papai me dá isso, papai me dá aquilo, papai. Cara, se a gente pudesse ver essas pessoas espiritualmente, eu acho que estava com a chupeta desse tamanho pendurada e de fralda andando. Eu ia começar uma palavra, eu estava falando sobre filhos maduros lá na igreja, e diante de Deus, que eu ainda botei na mente, é que eu não fui atrás, que eu ia entrar de fralda. E quando a pessoa começasse a rir, eu ia dizer: isso é tão cômico quanto o que você está fazendo lá fora. É tão ridículo porque é assim que essas pessoas te veem lá fora. Isso, verdade. Um bobão de fralda dizendo: mãe, eu terminei. Isso. Vem limpar minhas merda. Vem limpar minha sujeira, porque eu não sei ser responsável nem sobre as minhas necessidades fisiológicas. Sim. Tu entende, cara? Entendo. Então a gente precisa voltar, sabe, a respeitar, a orar pelos pais, pelos nossos entes queridos, enquanto eles ainda estão vivos, cara. E fazer por eles enquanto tem vida. Perder essa parada, sabe, tirar os fardos, essas culpas, cara, que podem acontecer e fatalmente acontecerão se você levar uma vida desregrada, como se você fosse Highlander, que eu digo lá na igreja, eu digo: tu tá pensando que tem vida de videogame? 7 vidas? Não, vida de videogame, acabou, você vai começar de novo aí, já a gente vai... Não tem, mano, não tem vida de videogame, nem você é Highlander. Acabou. O mundo é real, as pessoas morrem de verdade. Quando meu pai morreu, quando eu estava no velório dele, eu tive um sentimento de gratidão, porque eu sei, naquele dia daquele velório, enterrando meu pai, eu tinha um sentimento no coração que tudo que eu tive que fazer por ele, eu fiz, e que dali para frente eu não tinha mais nada para fazer por ele. E as últimas palavras do meu pai nos deixou, eu tinha 6 anos, né? Me abandonou, foi embora, deixou eu com minha mãe com 6 anos de idade. Ele morava em outro estado, e todas as vezes que meu pai precisou, eu estava lá presente com ele. Uau. Eu perdi o dedo, eu larguei tudo aqui, fui-se embora. Ele passou mal lá, foi fazer o exame e furar a uretra dele lá. Eu fui bater no hospital lá em João Pessoa. E quando o enterro dele do mesmo jeito, larguei tudo, fui para lá. E diante do caixão do meu pai, eu tive esse sentimento, fazendo o culto fúnebre do meu pai, eu disse: cara, que bom. O sentimento que eu tenho é de tristeza por perder meu pai. Sim. Porém, eu tenho um sentimento de satisfação, de que tudo que eu poderia fazer pelo meu pai, que eu fiz, enquanto ele estava vivo. E daqui para frente eu não posso mais fazer nada. Então, assim, morreu, não tem como eu estar orando, não tem como eu estar fazendo mais nada por aquela pessoa. Por quê? E detalhe, o que me marcou foi as últimas palavras do meu pai. Ele estava passando mal e ele parou no batente da porta e disse assim: meu Deus, muito obrigado pelo tempo que o Senhor me deu aqui na terra, e que o Deus do meu filho
me perdoa de todos os meus pecados. Uau. Aí caiu. De lá não voltou mais. Uau. Entendeu? Então assim, porque eu tive esse testemunho como um filho para ele. O que ele fez, embora em muitas pessoas era difícil, mas não marcou minha vida de uma forma negativa. Não, o rei, eu sou devedor. Isso. Deus usou ele para me colocar no mundo. Isso é uma dívida eterna. Isso. Se ele souber administrar essa responsabilidade ou não, é outra coisa. Então assim, eu tive esse sentimento de que eu fiz tudo que estava ao meu alcance enquanto ele estava vivo. E naquele dia, chorei pela morte dele, mas com uma satisfação no coração dele. E enquanto outras pessoas estavam desesperadas, porque tinham o sentimento do remorso, que poderiam ter feito e nunca fizeram. E esse é o sentimento mais difícil que o ser humano carrega na vida, o remorso. A morte, ela é difícil, dolorosa, traz a lembrança, o sofrimento, a tristeza, a lágrima, mas pior do que a morte é o remorso daqueles que poderiam ter feito em vida e não fizeram. Esse é um sentimento que muitas pessoas carregam com o resto da vida e até se destravam o seu destino por causa disso e querem fazer qualquer coisa para tentar de alguma forma amenizar essa dor, mas não tem como, né? E para essas pessoas, não sei você que está ouvindo esse podcast, se você sente remorso, querido, só tem uma boa notícia para dizer para você: Jesus também perdoa. Sim. Ele tem um novo sentimento para a sua vida, ele tem um novo ânimo para a sua vida. Mateus 11:28, né? Vinde a mim, vós estáis cansados, sobrecarregados. Ele estava falando isso, né, denunciando os religiosos, porém isso pode ser muito bem usado hoje para os fardos emocionais que nós carregamos, fardos de culpa. Fardos de culpa. E muitas pessoas não conseguem mais avançar na vida porque estão presas nesses fardos de culpa, né? É como âncora na vida daquelas pessoas, né? Segurando ela no mesmo lugar. Tem pessoas que não conseguiram ainda, né? E a gente estava conversando aqui, eu vou dar um spoiler aqui, viu, galera? Vai ter um podcast aí sobre o luto, vai ser top demais. E é justamente isso, a galera não conseguiu viver o luto porque não conseguiu ressignificar, não conseguiu liberar, entendeu? O seu ente, o seu amigo, o seu ente querido que se foi justamente por essa dor, por essa culpabilidade. Isso. Entendeu? E aí fica sempre essa amarra. E aí o cara vê, e aí a pessoa vê o outro em tudo. Vem tudo. Em tudo. Essa cadeira preta. Um dia fulano sentou nessa cadeira, uau, não sei o quê. E dá fé, na sua imaginação, quando abre os olhos, já vê o cara, já vê a pessoa sentada na cadeira preta. Você está entendendo? Isso, porque a gente cria isso, como a gente falou aqui nos pontos atrás, né, cara? Betão, uma outra pergunta aqui. Nós teremos uma segunda chance depois que a gente morre? Simples, não. Não. Biblicamente? Sim. Não. Entendeu? Não. Simples assim, fato, porque assim... A pessoa não pode reencarnar, não? Não, reencarnar? Sou de borboleta. A pessoa tudo de borboleta, com a linda? Não. Tinha que ser as asas do mundo. Tinha que ser uma fênix. Pra poder levantar tu, irmão. Eu, de borboleta, corra mais linda do mundo. Eu fico imaginando, não fico imaginando nem nós dois, eu fico imaginando a Porsche Mardoni de borboleta. É o outro inseto. Eu vou cortar a mão da sócia para ele. Cara, não dá. Não tem a parada de segunda chance. Você está tendo já a chance única aqui nessa terra, irmão. Né? Você está tendo a única chance que você tem. E eu estava agora conversando com um rapaz que veio me deixar, né? Eu vim de Uber, e eu conversando com ele, ele disse que estava afastado. A gente, né? A nossa vida mesmo atrai
né? Eu sempre digo que a gente precisa ser a Bíblia que essa galera não leia. Eu não sei como que ele, né? Enfim, a gente conversou e ele disse: é cristão, sou e tal. E ele dizendo que estava afastado do Evangelho. E eu estava falando justamente isso. Eu disse: cara, o que tu está esperando, irmão? Esse mundo não te merece não, cara. Tu quer saber o valor da tua vida? A tua vida custou um Deus crucificado. Entendeu? Então esse é o valor que a tua vida te custa. Esse é o valor da tua vida. É um Deus crucificado. Entendeu? Então, hoje, cara, acorda hoje. Você está tendo a chance hoje. A tua vida custa um Deus crucificado. Entendeu? Ele morreu para que você pudesse viver eternamente. Não viver na terra eternamente, mas viver com Ele eternamente. Uma segunda chance. Você talvez já teve até 10 chances nessa terra, nessa vida. Pós-morte, irmão. Você tem uma segunda chance agora. Agora. Você tem uma terceira chance agora. Você tem uma quarta chance agora. Talvez você está ouvindo isso. Você tem até a 20ª chance. Deus está te dando agora. Mas depois que fechar os olhos, amigo. Depois, como diz um amigo meu, depois que deitar o cabelo. Não tem esse negócio não. Hebreus fala, né, que ao homem é dado só morrer uma única vez após sexo. Nascer e morrer. Uma única vez. Uma única vez. Então, se nós acreditamos na Bíblia, é isso que a Bíblia fala. Agora, se você quer ver teorias fictícias, acredito que tem uma segunda chance. Não, e que vão conduzir você confortavelmente para o inferno, verdade, vai lá. Entendeu? Agora, meu irmão, porque a gente podia muito bem pintar um quadro aqui, não é? Sim, sim. Porque isso atrai pessoas. As pessoas gostam disso, cara. Infelizmente, pessoas gostam de escutar o que querem e não o que precisam. Isso. Não é? Então, hoje, você poderia, talvez você quisesse escutar que você vai ter uma chance pós-morte, que aí você podia quebrar tudo nessa vida, porque lá na frente você poderia se arrepender. Né? Mas, mano, Lucas 16, mais uma vez a gente fala, nos mostra isso. Não tem como. Não tem como. Então, não tem chance que nós temos é o agora. O agora, o hoje. Isso é o evangelho, a boa notícia, né? Que o hoje você pode ter uma segunda chance. Agora, nesse momento. O ar está entrando nos teus pulmões, irmão. Não está? Vai. Toma uma decisão, cara. Betão, e por último, para a gente estar encerrando uma conclusão, né? Como devemos encarar agora? O agora. Para frente. Para morte. Cara, eu vou falar um negócio para vocês que eu não falei para ninguém. Exclusivo, exclusivo. Coloca lá o nomezinho, ó, exclusivo. Nem a igreja está sabendo. Só um minuto, bispo, perdão. Isso é o bom ter amigos. Amigos ouvem coisas exclusivas. E você é meu amigo, meu irmão. Estamos juntos, meu irmão. Esses dias, há uns 15 dias atrás, eu estava lá no apartamento lá do Jorginho da Pátria, ou das Dunas, dos discípulos. De Deus, ali. E aí, quando eu acordei, Wesley, um dia eu estava indo para o banheiro, e aquela voz dizendo: meu filho, se prepare que eu vou te recolher. Misericórdia. Como diz um irmãozinho aqui, misericórdia. Aí eu disse: cara, mas aquela voz tão suave, tão cheia de amor. E eu pensei nas minhas filhas, pensei na minha esposa, mas sobretudo nas minhas filhas. Eu não pensei, Wesley, simplesmente delas serem criadas sem um pai, porque isso, a gente pega Timóteo, que foi criado sem uma figura paterna, e Deus dá Paulo, né, para ele, Deus sempre vai dar uma figura paterna para alguém que é órfão, né, de pai vivo ou de pai morto, né? Eu não pensei nisso,
Mas diante de Deus, que eu pensei no coração das minhas filhas, como elas iam ficar em relação a Deus, sabe? Eu orei, né? E eu disse, Pai, faz a tua vontade, eu estou aqui, né? Eu estou aqui, então se prepare. Eu comecei a dizer o que eu faço, né? E isso está com muito tempo não, velho, agora 15 dias atrás, 20 dias, sei lá. E eu compartilhei isso com a minha esposa, ela regalou os olhos e encheu os olhos de lágrimas. E agora, semana passada, a gente estava à mesa, eu, minha esposa, Tiago, né, Mara, né, o pastor Tiago, a pastora Mara, meu irmão, minha cunhada, e a minha mãe, que é pastora também. A gente estava como família, à mesa, compartilhando, abrindo o coração, e eu falei disso, né? Eu já tinha conversado com eles, né? Mas eu falei disso, né? E a minha esposa, chorando, ela disse que Deus tinha falado com ela, escuta, Deus tinha falado com ela como teria que ser o meu velório. E eu não tinha falado para ela ainda que Deus tinha falado que ia me recolher. Mas Deus já tinha falado como teria que ser o meu velório. E eu disse, Deus do céu, sabe, então é verdade. Está confirmando. Aí, ela falou com a nossa intercessora, com a Camilinha, o que eu tinha dito para ela. E sabe o que a Camilinha falou? Ela disse, bispa, eu não tenho uma notícia boa para a senhora. Em uma visão, eu vi a senhora chorando muito, desolada, como eu só vi uma vez. Sabe? E na hora, eu comecei a linkar algumas coisas, sabe, Wesley? Eu fiquei, caramba, velho, então é isso mesmo, acho que Deus vai me recolher mesmo, né? E eu comecei a ficar com aquilo no coração, eu disse, Deus, faz a tua vontade, né? E de repente, Wesley, eu fui tomado de uma certeza e de uma paz, porque a gente estava falando nesse momento à mesa de algumas decisões que nós precisamos tomar nessa vida, porque assim, a nossa vida ela não é nossa, é dele, então ele nos conduz para onde ele quiser, para o local que ele quiser, para fazer o que ele quiser, porque as nossas vidas já não são nossas, a nossa vida não é nossa, a nossa vida é dele, né? Sim. Então, cara, aí o Espírito começa a me falar, a me lembrar. Ele disse, lembra de Abraão? Aí eu disse, sim. Eu não matei Isaac. Eu pedi a tua vida a você e você me deu. Eu pedi a tua vida a tua esposa e ela te deu. Quando eu compartilhei com a mamãe também disse, feita a vontade do Senhor. E aquela palavra veio no meu espírito dizendo, você foi aprovado. Glória a Deus. Cara, eu só chorava. A gente foi tomado na mesa lá e a gente só chorava, sabe? Por que eu estou falando isso, cara? Para você está preparado para morrer, cara? Se eu chegasse para você hoje e dissesse, cara, você tem aí mais alguns dias, e aí? Né? E eu não sou boca de maldição, mas eu quero falar com você profeticamente, cara. Os teus dias, irmãos, sabe? E não precisa você ser muito espiritual, não, para entender que os teus dias estão contados, cara. Todos nós estamos na fila do céu ou do inferno. A gente não sabe em que lugar está, mas qualquer hora a gente vai ser chamado. É como uma senha. Já brilha, pronto, e a gente vai. Cuida, se apresenta. Entendeu? Já a gente sabe, não sabe qual o número da senha, mas já ela vai ser chamada. A vida é um sopro, né? É um sopro. E se esse sopro fosse agora, o que é que você teria? Como estaria a tua vida? Então, eu quero te encorajar
a organizar a tua vida como se hoje fosse o último dia dela, como se hoje fosse o teu último dia nessa terra, cara. Entendeu? Se empenhe mais, cara. Se empenhe mais no teu chamado, se empenhe mais na tua família, se empenhe mais no teu trabalho, cara. Sabe? Pare de ser um cobrador de tudo e de todos, irmão. Entenda que você é filho, cara. Entenda que você é filho e que qualquer hora ele vai estar te chamando, sabe? Qualquer hora ele vai estar te chamando para se encontrar com ele. Então, é isso que eu queria, né? Assim, essa é a minha contribuição, cara, assim, para a gente, né? Como você falou, o último ponto, para a gente finalizar, o que nós devemos fazer em vida é nos preparar, irmãos. Está prontos. Está prontos. Como? Irmão, para um pouquinho para pensar. Eu vou te dar 3 segundos aí. Se você morresse hoje, o que é que não estaria pronto em você? Pronto. São essas áreas que você precisa se empenhar em consertar. Fato. Simples. O meu casamento. Conserta, irmão. Minha vida com Deus. Conserta. Dá jeito. Tu está entendendo? Porque isso é uma pergunta muito poderosa. Muito nos forte. leva a uma reflexão assim. Cara, eu fui tomado de um sabe, e esse sentimento que você teve com o seu pai, claro que a gente sempre se cobra. Sim, né? sim. E principalmente a gente que é pastor, a gente está sempre se cobrando, dizendo, cara, a gente poderia fazer mais, mas eu fui tomado de uma paz. Dizendo, cara, se quiser me levar, Estamos aqui. estamos juntos. Entendeu? O sentimento que Paulo teve, né? Quero ir. Para lá para cima é melhor que estar aqui. Tu está entendendo? Aí você imagina, né, se a gente voltar para o ponto lá e dizer, a gente pode orar por alguém que já morreu. Você já imaginou a covardia? Você está lá junto com Deus. Você está junto com Deus lá, você quer que o caba desça para cá. Não, se eu estivesse lá em cima, eu dizia, cala a boca, animal. Ei, eu olhava para Deus, Pai, não escuta, ele não sabe o que diz. Perdoa, ele não sabe o que diz não, Deus. Você está entendendo? Sim, a gente está junto lá com o cheiroso, com o lindo, olhando naqueles olhos de amor. Sem dor, sem lágrimas, sem dor, sofrimento. sem lágrima. E aí fica uma penca de gente dizendo, volta. Vai pra lá. Volta. Eu vou te esperar aqui, amigo. Entendeu? Cuida aí para estar aqui. Não é? Tem coisas, Bispo Beto. Esses dias eu estava no meu tempo com Deus e Deus ministrou muito forte alguma frase do meu coração. Ele disse, ó, meu filho, tem coisas na vida que não pode ser terceirizado. Por exemplo, se preparar para a morte, eu não posso terceirizar isso. Ninguém pode se preparar por mim. Meu relacionamento com Deus, ninguém pode preparar por mim. É eu que tenho que terceirizar. Não posso terceirizar. E justamente isso, essa preparação, não existe uma terceirização. Não, cara. Nós estamos aqui lhe ajudando, lhe dando as ferramentas, apontando, né? O caminho, mas é você que está nos ouvindo agora, é você que tem que se preparar, é você que tem que consertar as áreas que precisam ser consertadas. Não esperar amanhã, pode ser tarde demais. Mas eu estava, para finalizar, que eu falo demais, mano. E é bom. Em Lucas 15, o Senhor um dia me deu um entendimento sobre e assim, eu não vou teologizar, ou vou ser prático com aquilo que o Senhor me deu, né? Quando aquele filho pródigo, quando aquele cara gasta tudo que tem, quando ele está na pior ali, na bad, quando ele está naquela situação ali de sabe, ou de merda mesmo, de estar querendo comer a comida de porco que não tem quem dê, ele sabia o que precisava ser feito, né? Eu acho lindo. Eu vou apontar aqui o que eu faço na minha vida, e isso serve para tudo. Sim, show. O Senhor me deu um ensinamento que eu posso levar para tudo. Para tudo. Num gabinete pastoral eu falo isso. Na maioria dos meus gabinetes pastorais a gente vai detectar o problema. Qual é? O primeiro ponto, cair em si. Quando ele cai em si, ele olha à volta e ele entende o lugar onde ele está. Então eu pergunto hoje para você, qual é o lugar que você está? Se Deus fosse te recolher hoje, qual é o lugar que você estaria? Qual é o lugar que você está? Está legal esse lugar que você está? Não está. Então o que você precisa fazer?
não é? Então, o primeiro ponto é detectar o lugar onde eu estou, é cair em si. Trazer a consciência. Trazer a consciência. Parar de terceirizar, como você está falando. Eu não posso terceirizar o meu relacionamento com Deus, eu não posso terceirizar as besteiras que eu fiz, que eu peguei a herança, eu disse para o meu pai, eu prefiro que você morra, trazendo aqui para a alusão de Lucas 15, né? Mas na nossa vida, eu não posso culpar fulano nem cicrano, eu preciso, onde eu quero ir, onde eu quero chegar, certo? Parece um pouco coach aqui, mas é bíblico. Olha só. Se você não sabe onde vai chegar, você não vai chegar a lugar nenhum. Qualquer coisa. Alice, País das Maravilhas, né? Isso. Parece o gato de botas lá, onde ela dizia aí, ô gato de botas, você que sabe para onde tudo, Qualquer então, para onde que eu devo ir? Ele deixa a vida me levar, te leva para um lugar. Para onde você está indo? Ele disse, não sei, então se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar tá bom. Estou vivendo a vida que... Segundo o pastor Zeca Pagodinho. Tá indo, entendeu? Tá indo, né, naquele muito louvor. Muito confortável para o inferno. Não, confortavelmente para o inferno, vai deixa a vida levar. Inferno, esse louvor. E aí, onde eu quero chegar? Aquele jovem, ele sabia, ele disse, eu vou voltar. Para onde? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele sabia que tinha um destino. Ele sabia que tinha um destino. Então, se você sabe o lugar que você está, você precisa ir para o passo 2, é saber o que você precisa fazer. Saber o que eu preciso fazer para consertar. Para literalmente consertar, né, as nossas vidas. Primeiro ponto, cair em si. Segundo ponto, saber o que precisa ser feito, saber onde eu quero voltar, onde eu quero chegar. O terceiro ponto é ter um plano, cara. O que foi que aquele jovem fez? Ele disse, eu vou voltar. Lá, Isso, ele criou um plano. Ele disse assim, eu vou chegar lá na casa do meu pai, eu vou dizer, pai, eu pequei contra os céus e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me somente como um dos teus empregados. Então esse era o plano, não é? E assim, por que a maioria de nós perde tempo? Porque a gente não tem uma agenda. Por que a maioria da gente perde o chamado, o time no chamado? Porque a gente não é intencional. Sim. A gente quer aprender inglês dormindo, a gente quer emagrecer comendo. Não, a gente não é intencional, cara. Tu está entendendo? Sim, eu quero aprender violão. Então compra um violão, ou então pede um violão emprestado e, cara, faz alguma coisa. Vai assistir uma aula, um vídeo aula. Você precisa ser intencional. Eu digo assim, o Google não é o Espírito Santo, mas revela um bocado de coisa. Revela? Oh, meu Deus. Entendeu? Então, o terceiro ponto é esse, é ter um plano, cara. É organizar, é colocar num papel, é escrever o que eu preciso fazer hoje. Sim, sim. Sabe? O que eu quero ter um casamento melhor? Quero. Então, o que eu preciso fazer hoje? E detalhar. Eu preciso acordar de manhã e dar um beijo na minha esposa, sabe? Você que é mulher, dá um beijo no meu esposo, dizer que eu amo, porque às vezes a gente está numa vida tão doida que a gente só beija o esposo, a esposa na hora do sexo. Quando beija, né? Quando beija. Entendeu? Só beija os filhos, sei lá. E agora que todo mundo com máscara com medo do coronavírus? Perdido essa benção. Tá entendendo? E aí, cara, o que eu preciso fazer e pontuar mesmo, para eu chegar, se for o teu chamado, o que for, cara. Sim, o que for, pontua. Jesus era muito organizado em tudo que ele fazia. Cara. Tem um plano. Cara, o que era que Jesus... Ele veio revelar o plano de Deus para nós. Quer nos recolher, sim. Quer morrer, sabe? Morrer nessa terra para viver eternamente. Ele veio aqui, morreu a nossa morte, para que a gente pudesse ter a vida dele. Ele veio revelar o plano de Deus, né? Para mim e para você, entendeu? E ele era muito pontual, ele foi muito enfático, né? Eu acho que é João 8 que ele diz, cara, quando ele fala que é a luz do mundo. E os discípulos e os religiosos começam a dizer, cara, você não pode testemunhar de você mesmo, não. Aí ele diz o quê? Eu posso, irmão. Sabe por que é que eu posso? Porque eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Ou seja, ele tinha clareza daquilo que ele veio fazer nessa terra, cara. Ele tinha clareza. Meu irmão,
Eu não sei que horas você está ouvindo esse podcast, eu não sei como que foi o teu dia, ou como que está o teu dia, mas se você não organizar a tua vida, cara, você vai viver rodando em ciclo, cara. Se você não organizar a tua rotina, se você não organizar a tua, seja em que área for, se você não colocar a tua vida, sabe, se você não sustentar a tua vida em pilares, Deus, o teu chamado, a tua família, o teu chamado, o teu emprego, se você não sustentar a tua vida nesses pilares, cara, vai ruir, vai cair. Se você não souber o que fazer, sabe, em todas essas áreas, você vai ruir, cara. E o último ponto, e para mim o mais importante, é quando a Bíblia diz assim: levantando-se, ele foi. Atitude, né? Eu posso saber que está errado, eu posso ter um plano, eu posso saber o que fazer, eu posso saber para onde eu vou, eu posso ter um plano, mas se eu não levantar, se eu não tomar uma atitude, levantar a bunda da cadeira todo dia, não vai, cara. Não vou chegar a lugar nenhum. Não vou chegar a lugar nenhum. Então, se você pegar essa direção, porque assim, por que eu estou falando isso? Porque não é meu, é do céu. E se você pegar essa inspiração do céu e aplicar em qualquer área da tua vida, cara, você vai ter clareza. No mínimo, você vai ter clareza de onde você está e do que precisa ser feito. Acabou-se, é verdade. Queria só deixar aqui um versículo para a gente encerrar. Agradecer aqui o Betão, cara. Te amo, meu obrigado. Eu que sou grato a Deus. Uma honra. Bênção de Deus. João capítulo 11, versículo 25 e 26 diz assim, ó: E Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. A todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Aleluia. A morte não é o fim. Não. Para aqueles que estão em Cristo, é o início de uma nova jornada na presença dele. Então, que Deus te abençoe, meu irmão. Que você possa, através desse podcast, ter crescido, ter sido abençoado, suas dúvidas possam ter sido respondidas. Se inscreva em nosso canal, compartilhe esse áudio, envie esse link para os seus amigos. Deus te abençoe, em nome de Jesus.